Bom, hoje a gente veio aqui em Araras para falar com o mestre dos mestres em forno e churrasqueira. Na minha opinião, esse cara é imbatível. O artesão, o mestre das churrasqueiras e fornos, Victorello. Você quer saber um pouquinho mais sobre isso? Não sai daí que é logo depois da vinheta. Bem, se você não fez a sua inscrição ainda no YouTube, lá no canal Produte, entra lá, faz sua inscrição, clica no sininho e ativa para receber a notificação dos nossos novos vídeos e curte, dá um like. Isso ajuda o canal e ajuda a propagar informação de qualidade. Bom, para quem estava reclamando que a gente não estava lá no podcast, agora o canal Produte também está no Spotify. Entra lá no Spotify, baixa a entrevista, o áudio dela, escuta no teu carro, aonde você quiser. Victorello, obrigado por receber a gente aqui em Araras. Eu é que agradeço, hein? E eu que sou seu fã, né? Porque depois eu vou contar uma história relacionada à sua churrasqueira, especificamente, que na realidade eu conheço o Victorello antes dele me conhecer, né? Isso é a sua história e os seus produtos precedem você. Então seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Victorello, conta um pouquinho como é que essa história toda surgiu da Victorello. Você não mexia com fornos, fogões e churrasqueiras, né? Não, eu tenho formação técnica, eu sou formado pela antiga escola da Missão Técnica Alemã no Brasil. Depois eu ganhei uma bolsa do governo austríaco, passei 3 anos na Áustria fazendo metalurgia. Fui executivo de multinacional. Trabalhou na Bosch, né? Trabalhei na Bosch em Campinas. Aqui para falar nome, viu, de empresa, não tem problema. Não, a Bosch, aliás, eu tenho muita saudade e muito orgulho de ter trabalhado lá na engenharia do produto. E depois eu realizei um sonho antigo, né, de ter meu próprio negócio. Fabriquei brinquedos de madeira em Santa Catarina durante uns 8 anos. E naquela época, brinquedo, sendo de madeira, era educativo. Era educativo. Nem que fosse um revolvinho. Era de madeira, era educativo. Depois essa empresa foi adquirida por um grupo. E eu, tecnicamente aposentado, fui fazer um fogão numa obra da família ali no Vale do Paraíba. E encontrei dificuldade para fazer um fogão a lenha como eu queria. Por que, Victorello? Isso foi nos anos 90. Na minha infância, toda casa tinha um fogão a lenha. Pô, eu também me lembro da minha infância. Sou mais novo que você, mas tinha na minha época ainda. Reduto de italianos, o maior cômodo da casa era a cozinha. Onde reunia, né? É onde reunia, o fogão ficava ali. A maioria das famílias nem levava comida à mesa, você se servia no próprio fogão. Porque terminando o almoço, sobrava o braseiro, aquilo funcionava como uma espécie de um rechô natural. Perfeito, mantinha quente a comida. Quando chegou, em 1960, eu tinha 15 anos, eu assessorei a construção de um fogão baseado num outro fogão que já existia e estava sendo reformado. Eu transferi as medidas de um para o outro e deu certo. E depois disso, a construção do fogão a lenha, ela entra em declínio com a chegada do GLP. Que é o gás natural. O gás com efeito de petróleo, ele começa... A Petrobras é de 1950. A partir de 1960, já começam a se instalar pelo interior de São Paulo as distribuidoras. O caipira, ele tinha 2 cismas, que o botijão explodisse, né? Surgiram as primeiras histórias, né, de uma família em Ribeirão Preto que morreu todo mundo. Coisa típica de novidade da época. Mas a maior cisma era com o desabastecimento. E se o caminhão não vem? Tanto é que a Ultragás, que foi precursora da distribuição no interior, ela criou um slogan específico para enfrentar a cisma do caipira. Você lembra o slogan? Dia sim, dia não, Ultragás no portão. Oh. Porque aqui ainda não tinha distribuidora, por exemplo. O caminhão vinha todo dia, né? Depois sim, aí já fizeram, apareceram. Aí, quer dizer, começou a melhorar o fluxo aí do começou a melhorar, né? E aí o fogão entra em declínio, porque o fogão a lenha, num determinado momento, era quase que uma vergonha. Nossa, a dona fulana de tal, esposa, ainda cozinha a lenha. Ficou uma coisa de status. E aí, eu não sei o que acontece, se é influência da Bauhaus ou se é influência da arquitetura americana. Mas a cozinha foi dividida ao meio. O espaço da cozinha propriamente dito e a copa. Exatamente. Né? Na nossa infância era um espaço único. Agora, o que aconteceu? A cozinha, nesse momento, ela fica muito fria. É azulejo até o teto, o forro branco, uma lâmpada de neon, pareceu uma sala do IML, ela perdeu a alma.
Exatamente. Depois, sim, na década de 80, começam a surgir as cozinhas planejadas, mais charmosas. Mas aí, você cria um espaço externo para a cozinha descontraída. Que virou área gourmet. Que virou área gourmet. Isso pegou força nos anos 90 com as revistas já especializadas. Casa revista Cláudia, Gula. todas aqui, Gula. Não, e a revista específica de gastronomia, né? Ensinando como é que cozinha, como é que faz. E quando eu fui fazer esse fogão da família em Paraibuna, estava esse início de euforia, mas não tinha ninguém que construísse um fogão a lenha, que você pudesse deixar na mão dele. O senhor já tem a chapa? O pedreiro perguntava. Você já tem o forno? E para essa obra eu arrumei uma chapa no ferro velho. Para poder fazer esse fogão. Esse fogão, ela estava trincada, eu soldei, lixei, o forno foi recuperado, ficou um fogão. Né, eu revesti com cerâmica do Brenan, na época, que eu tinha, lá de Pernambuco, de Recife. E alguém fotografou, mandou para Casa Cláudia. Essa obra teve 2 arquitetos, não me lembro qual deles que mandou, mas divulgou. E foi chegar lá essa E começaram a perguntar, porque a revista, no final, ela dá o nome do arquiteto, quem fez. E começaram a surgir pessoas interessadas. Aí eu me coloquei no lugar de quem quisesse fazer o fogão, mas não achei ninguém a quem delegar a tarefa. Eu estava desocupado, né? Eu falei, vamos começar. E eu fiz um fogão, não gostei do rendimento, e eu fui no IPT em São Paulo perguntar se eles não fariam uma medição. Porque equipamento de medição de temperatura, nós temos um armário cheio aqui, mas nós não tínhamos a metodologia. Para a medição. Para a medição. O que você está medindo, né? Quantos quilos de lenha eu vou queimar? Explica isso pra gente, que é importante para saber agora, porque nós vamos entrar na qualidade dos produtos já. Por que essa medição é importante? O que ela de fato afere, além da temperatura, o calor? O que é? Na nossa infância, queimar lenha era uma delícia. A lenha você tinha em abundância, então qualquer fogão funcionava. E outra coisa, o tempo não existia na cozinha. Você acendia um fogão a lenha de manhã, ele ia até a noite. Você fazia o café da manhã, o almoço, o jantar. Araras não tinha uma rua pavimentada. A roupa encardia, você fervia a roupa num tacho, em cima do fogão. Aí rolava um bolinho de chuva. Esse fogão praticamente não esfriava. Então você não pensa em rendimento térmico. Hoje você tem um fogão em Campos do Jordão. O forno. O sujeito quer saber se dá para fazer uma pizza. Dá. Para fazer uma pizza assada, você precisa de 370 graus. Olha lá, pessoal, olha, presta atenção nisso. Se você tiver uma pizza a 180, 200, ela vai cozinhar e não vai assar. Então nós fizemos, né? Nós temos, depois eu vou mostrar, uma linha de fogões onde nós atingimos essa temperatura. Agora, quanto tempo demora? O sujeito sai de São Paulo, o fogão está em Campos do Jordão, ele não vai esperar 3 horas. Nossos antepassados, eles não tinham compromisso com o tempo. O forno, na maioria, era no fundo do quintal, o forno de barro. Quando ia assar uma leitoa, você botava fogo ali 6 horas da manhã e passava o dia queimando. Limpava no carro. Hoje a necessidade é outra. Então você tem que ter a eficiência térmica. O que é isso? Uma coisa que esquenta, a fumaça tem que ir embora. Ninguém quer fumaça dentro da casa? Ninguém tem hoje condições de conviver com o mínimo de vazamento de fumaça, porque nós não temos mais o hábito, né? Eu me lembro de mulheres fazendo sabão num fogão a lenha, com soda cáustica. Quer dizer, a coisa, naturalmente, existia uma familiaridade com o sacrifício. Hoje em dia não é mais assim. Não tem mais isso, né? Então... Aí, pegando esse gancho que você falou de toda essa questão do material e dessas coisas, a gente nota, e nós vamos entrar daqui a pouco, forno, fogão e churrasqueira, que você reinventou a maneira de pensar em calor, temperatura e rendimento. Vamos começar por essa criança que está aqui na nossa frente. Isso. O que este fogão a lenha tem hoje que difere dos fogões a lenha que nós tínhamos no passado e que também traz uma exclusividade para ele como produto no mercado hoje? Primeiro, né, como eu disse, a cozinha da nossa infância era o maior cômodo da casa. As casas eram verdadeiras chácaras, né? Sem dúvida. Você tinha tudo no quintal. Você tinha galinha, o terreno era barato. Barato. Né? Então o fogão era comprido, tinha uma rabeira para você apoiar a lenha. Por que apoiava? Porque você cortava a lenha no machado. Isso. Você cortava a lenha de pau de 1,5 m. Hoje você serra com 40 centímetros. Então a primeira coisa que foi possível foi fazer a chapa em L. Você não precisa mais da rabeira. Com 1,5 m você já resolveu.
E esse daqui, o que é o diferencial térmico, chapa? Aqui nós temos a chaminé. Explica para nós o material. Não, por exemplo, né? Que modelo de fogão é esse? Esse aqui é o Malaman. Malaman. É o nosso. Eu estou homenageando aí um imigrante italiano que foi o pioneiro na construção de bons fogões em Araras. Ele era técnico em manutenção de arma de fogo, mas ele era uma pessoa muito dotada. Então ele começa a montar fogões em fazendas. Ainda hoje existem alguns exemplares, inclusive com serpentina dentro, para aquecimento de água. Quando você vai acender um fogão, está tudo frio. Se você tiver um dia uma noite fria, a chaminé que está lá fora, ela está muito mais fria do que o ambiente interno. Sem dúvida. Se você botar fogo, a fumaça não vai ter força para, como diz mineiro, desentupir a chaminé. Então, antes de você acender o fogão, você pega esse rechô, coloca aqui um gel inflamável, tem muito recurso, e coloca nessa abertura aqui. Então isso aqui originalmente está fechado. Aí você abre, bota fogo no rechô, coloca ele aqui dentro, ele vai promover um pré-aquecimento da chaminé. Então, colocando a mão, percebendo que a temperatura variou, é o suficiente. É 1 minuto, 1 minuto e meio. Esquentou um pouco, já pode... Aí você tira o rechô daqui, tem um armarinho aqui para guardar. Fecha de novo. Quando você for colocar fogo na lenha aqui, você percebe que a labaredazinha do fósforo já inclinou para dentro. Porque o efeito tiragem já está estabelecido. Já está puxando. Já está puxando. A partir do momento que pegou fogo na lenha, e para isso nós temos um tição elétrico que acompanha o fogão. Então não precisa mais álcool, não precisa mais nada. Basta colocar esse tição elétrico no meio da lenha. Começou a pegar fogo, você tira da tomada, guarda. E deixa por si só. E deixa. De 8 a 10 minutos a chapa já começou a esquentar. Se você for cozinhar com as bocas abertas, o fogão está preparado, a chapa, para começar a ser usada. Aí você tem o forno, cujo aquecimento demanda mais tempo. Esse forno aqui, ele chega a 270 graus. O que você pode assar num forno desse e o que você não pode assar nessa temperatura? Olha, para pizza não é o ideal, mas a gente faz muita pizza aqui. Sem problema algum. Sem problema nenhum. Leitoa vai bem. Leitoa, tudo. Costela. Tudo. Inclusive nós temos clientes vegetarianos, né? Que assam legume. Tudo aí dentro. Tudo aí dentro. Inclusive nós temos uma peça. Que sim, nós vamos mostrar depois, vai aparecer lá no vídeo. fora. Depois, isso tudo, a maioria das benfeitorias que nós introduzimos veio de sugestão de cliente. Bom, falando de fogão, a gente estava falando sobre o Malaman, né? Isso, Malaman. E esse aqui? Esse é o Minas com rabeira. Então, vamos lá, a rabeira que você acabou de falar lá. Isso, explica um pouco como é que funciona esse fogão aqui. Esse fogão, eu não me lembro de ter visto nenhum parecido aqui em Araras. Você vê que ele é um fogão grande. Sim. Agora, se você começar a visitar fazendas aqui no centro-sul mineiro, indo por Andrada, vai embora. Vai até Varginha. Em cada fazenda que você entrar e tiver fogão a lenha, vai lembrar esse desenho. Perfeito. Ele pode ser um pouco mais largo, ele pode ser um pouco mais curto, mas sempre com o forno numa torre. E isso facilita muito o aquecimento dele, porque a tendência do calor é subir. E quanto que atinge de temperatura? 370 graus a gente garante. Então nós estamos falando de 270. Aqui 370. 370. O cara quer ter um fogão a lenha com um forno do lado que pode assar pizza, esse aqui é um... 370 graus é uma marca porque é a temperatura de trabalho da maioria dos fornos de pizzarias comerciais. Se você pegar em São Paulo, Pizzaria Brás, Michelúcio, é essa temperatura de trabalho. E isso ele chega. Nós fizemos... Essa torre, ela foi refeita, ela foi... material isolante, tudo. Material isolante, a temperatura externa praticamente não varia. O interior dessa torre, ele foi repensado há 4 anos atrás, justamente para poder garantir, porque agora virou moda, né? Todo mundo não digo, mas a maioria das pessoas que entram em contato com a gente quer saber se dá para fazer uma pizza. Você tem que ter a temperatura, esse aqui tem. Você tem que ter, a pizza paulista, ela tem 30 centímetros de diâmetro, a pizza maior. 25 a média e 20 de diâmetros o brotinho. Aqui tem 34
Então, dá perfeitamente para entrar a pizza. É o suficiente. Ele atinge uma temperatura de trabalho. Ela vai ficar aí de 4 a 4 minutos e meio, no máximo 5. Como aqui tem diversas possibilidades de altura, nós chegamos aqui a fazer 18 pizzas em 1 hora. Mamãe, é uma produção industrial. Eu não conheço nenhuma família, mas nem no sul da Itália, que consuma 18 pizzas numa noite. Numa noite. Né? Então, é mais ele do que o suficiente. Hein? É mais do que o suficiente. É mais do que suficiente. E aqui o cara tem 4 bocas aqui, Vitorello. E dá para colocar, aqui tem uma chapa ainda. Tem uma chapa que ele pode fazer uma fritura. Por que esse material não extravasa a temperatura pro lado de fora? Qual é o diferencial? Porque aqui dentro, nós temos 3 tipos de concreto. O concreto refratário é o que aguenta, é o que convive com o castigo da labareda. Ele esquenta, ele esfria. Esse refratário nosso, ele tem 70% de alumina. É ele que dá essa elasticidade térmica para o material. Agora, quando o refratário satura, ele solta calor para todos os lados. Então, teoricamente, se você fizer um fogão a lenha só de material refratário, depois de um certo tempo de queima, ninguém fica perto dele, porque ele vira uma bomba de calor. Então, você tem aqui o refratário. Aqui, com mais ou menos 10 centímetros de espessura, você tem o material isolante térmico. Porque é para mostrar para o calor que não é para ele vir para cá. Ele não tem nada para fazer aqui, é para ele ficar confinado onde ele é necessário. E aqui fora você tem a estrutura, que é o concreto estrutural. Nós não usamos a pedra, usamos a argila expandida, que também tem um coeficiente de isolamento muito alto. Quer dizer, tudo ajuda? Então, não, tudo ajuda. Para a temperatura sair aqui fora, você precisa de pelo menos 6 horas de fogo bravo. E nenhum almoço dura isso. Dura 6 horas. Então a gente diz que a temperatura externa nunca varia. No Paraná nós temos esse fogão revestido com madeira de demolição. Lindo, maravilhoso. Ele está com 8 anos de uso. Não queimou, está lá até hoje. E não pegou fogo até hoje. Então, é para isso que você tem um terceiro modelo, que depois, quem quiser pode assistir direto aqui dentro da Vitorello. Vai estar o endereço da Vitorello para que todo mundo acesse os materiais. Você tem um terceiro modelo que é o Rigger também. O Rigger, isso. Que também é mais uma escolha que tem. Eu queria falar agora com você de forno antes da gente entrar em churrasqueira, que o pessoal está curioso. Olha, a entrevista realmente está movimentada. A gente estava aqui num fogão, foi no outro. Vamos falar de forno. Esse cara aqui vai falar uma coisa daqui a pouco para vocês que eu duvido que vocês tenham conhecimento a respeito do calor, da brasão, da questão da temperatura dos fornos. Vitorello, o cara quer ter um forno lá na casa dele, assar uma leitoa, assar uma pizza, mas ele desconhece a realidade do... Muitas vezes ele coloca a pizza, ela está crua no meio, assada queimada do lado. Conta um pouquinho sobre esses fornos, temperatura de cada um deles e o segredo. Como é que você tem que... Por que os seus fornos têm uma exatidão maior? Como é que funciona a questão da temperatura e a aferição dessa temperatura? Aí é o seguinte, se você tiver um equipamento com bom desempenho térmico, o que é isso? Você não pode ter de jeito nenhum vazamento de fumaça. Ninguém aguenta ficar, mesmo num ambiente externo, perturba muito. Então você tem que ter uma tiragem. Tiragem é a expressão técnica, que quer dizer a facilidade de a fumaça ir embora. No caso desses fornos, por exemplo, vocês percebem que aquele é um forno grande, esse aqui é um forno médio. Aquele tem uma forma cilíndrica, esse aqui retangular. Mas a tiragem, a chaminé, é o mesmo princípio. Está aqui na frente, não está aqui no meio de jeito nenhum. Por quê, Vitorello? Porque se você pega uma vela, pega na sua casa uma vela e bota fogo. Com esses 2 dedos aqui, você chega até 15 milímetros da labareda e fica 1 mês e meio aqui. Aqui em cima, aqui em cima da chama, a 30 centímetros você não fica. Porque a potência térmica está no sentido da labareda. Você tem uma fogueira aqui dentro, ou ali. Essa fogueira, ela está convergindo para o centro da cúpula. Qual é o erro clássico que se faz? É botar a chaminé aqui. Você tem uma perda térmica fantástica. Mais do que 50% do calor produzido vai embora. E é muito comum o segundo equívoco que confunde o primeiro. Quando o sujeito fala, o forno lá em casa esquenta tanto que derrete até a chaminé. O forno não esquenta, ele está esquentando a chaminé. Então se você tem aqui uma fogueira, essa fogueira está incidindo sobre a cúpula.
Mas não tem lugar para ir embora. Mas ela vai ter que ir embora. Então, o único jeito que ela tem é procurar pela porta, que é a única entrada, é a única forma de contato com o meio externo. Agora, quando ela vem vindo para cá, se essa tiragem não tiver eficiência, a fumaça vai voltar com labareda e tudo. Então aqui nós temos uma fenda que pega toda essa superfície. Vocês vão ver, vocês devem estar vendo no vídeo aí a fenda agora. Depois nós vamos botar fogo lá fora. Então essa tiragem é absoluta. Depois que esse conjunto esquentou, não tem a menor possibilidade de voltar uma grama de fumaça. A gente até por farra fecha esse registro para ter uma ideia do volume de fumaça e labareda que está passando pela tubulação. É impressionante. E a medição também tem que tomar cuidado, né? Me fala um pouco disso daí, da temperatura. A medição, ela é muito delicada pelo seguinte: se eu pegar uma furadeira aqui, fizer um furo, pega um termômetro desse aqui. Olha isso, gente. Esse aqui é o termômetro de haste. Eu fiz um furo com a furadeira e eu coloquei lá dentro. Daqui 15 minutos, o forno vai estar a 300 graus. Mas não vai estar a 300, porque essa labareda, a labareda está envolvendo essa haste, nós estamos medindo a temperatura da labareda e não do forno. Que é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, como é que a gente faz? Aqui nós temos o que a gente chama de poço, que é o material latão. Aqui dentro nós vamos colocar o termômetro. Só que a haste do termômetro ela não aparece aqui fora, ela está em contato com o latão. E essa cúpula existe porque ela está lá dentro do forno. É isso aqui que eu tenho. Aqui está a parede do forno e aqui está a labareda. A labareda não entra em contato com a haste e muito menos com a haste interna do termômetro. Então o ar que entra por aqui é o ar de dentro do forno. É essa temperatura que interessa, porque é essa temperatura que vai incidir sobre o alimento que tiver ali dentro. Seja uma leitoa, uma pizza. Então, se você não tiver esse cuidado, essa proteção, você não está a temperatura que você está medindo é fictícia, ela é ilusória. Aqui sim, esse forno, por exemplo, nós vamos mostrar lá fora, ele leva 40 minutos para chegar a 400 graus. Se você enfiar o termômetro direto, ele chega a 400 graus em 10 minutos. Mas não é esta a temperatura do forno. E aí não vai não vai assar da forma que tem que assar. Não, você vai estar iludido, né? Então todo esse aparato aqui é necessário para que você tenha uma medição confiável. Isso tudo é o que começa a colocar um grande diferencial de qualidade do equipamento, que as pessoas, ao longo de todos esses anos, desde que você começou a Vitorello, você não tem esse cliente, né? Eu sou um exemplo deles, depois eu vou contar por quê para vocês, hein? Não tem esse cliente, né? Tem sempre um cliente perpétuo ou um novo cliente, né? Porque o cara não tem aquele negócio de comprar carne na atadura ou comprar um forno que não funciona, uma churrasqueira que não funciona. Isso é horrível, né? Tem um provérbio em alemão que diz o seguinte: nós somos pobres demais para comprar coisa barata, né? Porque quando você compra coisa barata, você está sempre comprando, né? Nós fizemos as nossas churrasqueiras e lançamos no mercado em 2004, em 2003. Em 2018 fez 15 anos. Então nós localizamos, das primeiras 5 churrasqueiras, nós localizamos 3 e nos oferecemos para fazer uma manutenção em cortesia. Fizemos, mas para ver em que estado que elas estavam. Depois que nós deixamos, trocamos algumas peças, cabinho de madeira, trocamos 2 chaminés que já tinham apodrecido. Ele tem churrasqueira para mais 10 anos. Então 10 com 15 são 25, acho que tá bom, né? Aí ele pode jogar fora. Muito Porque tempo. nós não temos uma cultura americana, né, do charbroil, que apodrece, americano adora jogar coisa fora e comprar uma nova, mas não é o nosso caso, né? A gente cria, além de tudo, a afeição ao equipamento. Principalmente o cara que está na área gourmet da casa, isso aqui, você quer brigar com ele, é mexer errado num material desse, né? Para ele isso aqui é religião, né? Vamos mostrar a churrasqueira. Vamos mostrar agora. Vamos lá. Vamos lá. Agora é a hora de falar da churrasqueira. Agora eu vou contar a história minha para vocês, tá? Antes do Vitorello falar dela. Eu conheci as churrasqueiras do Vitorello porque um irmão meu colocou na residência dele. Eu fui um dia num churrasco e eu fiquei encantado. Eu adoro carne, todo mundo que acompanha o canal sabe disso. Depois um outro grande amigo, o Roberto, né? De Freitas, né? Roberto Freitas, pai do meu sócio Renato, também
Um dia fui na casa dele, tava lá a churrasqueira do Vitorello, eu disse, mas não é possível um negócio desse, né? Essa churrasqueira é incrível. E aí eu me mudei para Campinas. A primeira coisa que eu falei para minha mulher é o seguinte, ó, você faz o que você quiser, mas a churrasqueira escolho eu. Escolhi a churrasqueira do Vitorello, não conhecia ele. À distância, programei, fiz o pagamento, ele mandou a equipe dele lá, instalou. Eu fui conhecer o Vitorello agora, 20 dias atrás, pessoalmente. Usei a churrasqueira dele, a gente foi muito feliz, eu tinha um ciúme danado daquela churrasqueira. Aliás, eu coloquei ar-condicionado na área gourmet e ela não saía fumaça, não saía nada, aquilo para mim era um luxo. Eu chamava as pessoas, os caras ficavam loucos, né? Isso aí é... Como é que você põe ar-condicionado na churrasqueira? Eu falei, mas essa é diferente. Essa aqui o calor não vem, a fumaça não sai. E aí minha mulher resolveu que nós tínhamos que mudar e eu fui vender a casa. Eu ofertei a casa, a segunda pessoa que entrou na casa para ver, quando entrou, olhou a churrasqueira e falou, a casa é minha. Não discutiu o preço, Vitorello. Eu vendi a casa pelo dobro do que eu tinha pago no começo. Consegui pagar o meu apartamento que eu tinha comprado. Comprou a minha casa por causa da churrasqueira do Vitorello. Então, o que aconteceu 20 dias atrás? Eu vim aqui para conversar com o Vitorello para negociar uma outra churrasqueira para a casa que eu ainda nem comecei a construir. Então, para vocês terem noção do que é esse equipamento que ele vai mostrar aqui agora. Vitorello, conta, como é que faz uma maravilha dessa? Que para mim é a melhor churrasqueira que eu conheço. Não, o começo da churrasqueira foi... Porque a proposta da oficina era fazer um fogão a lenha. Né? Por isso que a gente mostrou tudo ali. Então fizemos, levamos no IPT para fazer um mapeamento térmico, eles devolveram para nós, apontaram soluções ou sugestões de melhoria. E tá trabalhando em cima do fogão. E o primeiro casal que veio comprou o fogão. Comprou, concordou com o preço, estava tudo em ordem. Aí a moça falou, e a churrasqueira? Não tem churrasqueira. Aí a revista Gula, que já havia descoberto a gente, já havia feito uma matéria em cima do fogão a lenha, que é o que tinha. O Dias Lopes, que é o redator, eu falei, Dias, como é que você faz uma churrasqueira? Ele falou, eu vou te ligar ainda hoje. Ele falou, vai lá no Bassi, lá no Bexiga, na Bela Vista. Bassi, tempo da carne. Eu já falei de você para ele, a hora que se quiser, no dia seguinte eu estava lá. E o Bassi, eu já tinha almoçado lá, já tinha frequentado, mas ele eu não conhecia. O homem que inventou o corte da fraldinha. Agora, uma das pessoas mais generosas e mais desprendidas que eu conheci na vida. Eu cheguei lá em pleno meio-dia, ele tirou o avental e me pegou, passou a mão assim nas minhas costas, como se fosse um amigo antigo. Atravessamos a rua, tinha um escritório dele na frente. E ele falou, olha, churrasqueira é isso, ele me deu essas medidas básicas. Isso aqui ele chamou de anfiteatro. Perfeito. Não passa dessa medida que você corre o risco de retorno, porque acho que quando ele me recebeu, ele deve ter usado na vida dele, ter tido usado, acho que mais de 100 churrasqueiras. Ele passou a vida dedicada ao churrasco. Que Deus então, daqui para baixo, todas essas medidas, tudo que está aqui, profundidade, eu trouxe para Arara, fiz um desenho, voltei para ele, ele fez algumas correções, aí eu fiz em 3D, voltei, ele ainda fez pequenos ajustes. Aí eu comecei a fabricar e durante 15 anos não precisou mexer em nada daquilo que ele me ensinou. Os princípios básicos foram decisivos. A coifa não, daqui para cima já tem 2 pessoas aposentadas de universidade, que eu não cito o nome, para não dar impressão de uso. Mas eles explicaram que a coifa interna tem que ser protegida termicamente para ela não desperdiçar calor. Porque por que a fumaça viaja? É pelo diferencial de temperaturas. Explica isso pra gente. Na nossa infância soltava balão. Sim. Mas não tacava fogo em nada. O balão saía daqui e caía ali, né? Isso, a gente era o calor, era simplesmente o calor. O calor. Agora, em que mês você solta balão? Em junho. Junho. Porque a atmosfera está fria e o balão está quente. Perfeito. Então ele sobe. Em dezembro ele não sobe. Não. Porque aqui está quente, mas lá também está. Ah, ele pegava fogo. O diferencial de temperatura é que faz a fumaça subir. Sensacional. Se você bota fogo aqui embaixo, essa fumaça vai subindo e perdendo o calor pelo caminho, você pode ter um retorno. Aí vem aquela fumaça toda. Vem a fumaça de onde você menos espera. Aqui dentro você tem uma cúpula. Vocês vão estar vendo aqui já a imagem agora. Uma coifa de chapa galvanizada. Em cima dessa coifa tem uma manta de fibra cerâmica, que é um isolante térmico de altíssimo desempenho. E depois vai essa coifa externa, que é um concreto isolante.
Então essa temperatura nunca varia. Então ela vai estar quente e vai puxar. Vai estar quente embaixo. E aqui Esse não. calor, a chapa fica desesperada, ela não tem para onde ir. Ela acaba retendo. Puxa. A fumaça que sobe, dependendo do estágio em que está o churrasco, ela está mais fria do que a chapa. Então, em contato com a chapa, ela ganha um ânimo para subir, um reaquecimento. Então, isso provoca o que a gente chama de tiragem positiva. Se você acender um cigarro aqui, a fumaça vai lá para dentro. Sim. Qual é a vantagem? Você não sai daqui defumado. Ô, Vitorello, e a chaminé? A é o segredo? chaminé- Porque essa aqui é uma churrasqueira que se chama de dupla, né? Dupla. E essa que está do teu Essa lado aqui é a simples, simples, isso. né? A chaminé, aqui é uma solução experimental. Existe uma fórmula, você tem a área, a profundidade, mas você tem que fazer experiência. Então nós pegamos aqui chaminé de 25 centímetros a 35. Nós ficamos 6 meses testando o diâmetro de chaminé e desenho de chapéu. Até chegar no ideal. Até chegar numa situação que você responde. Nós temos em Campo do Jordão uma churrasqueira com 4 curvas e 8 metros de altura. E a fumaça sai. Vai embora. Chega num estágio que a chaminé passa por dentro do armário embutido do quarto da empregada. Meu Deus. Aí eu fiz um isolamento térmico para não queimar a roupa da moça, né? Mas funciona. E Agora, vai o que embora a acontece? fumaça, não fica cheirando roupa dela. Não fica nada. nada. Agora acontece o seguinte, quando eu montei essa oficina, eu já estava tecnicamente aposentado. Então não teve pressa. As coisas foram acontecendo numa cadência muito razoável e muito simpática, né? O que eu conheci de gente importante, sobretudo em ambiente universitário, que nos ajudou, foi muito prazeroso, né? E você conseguiu fazer um material único, né? Uma churrasqueira dessa aqui, para quantas pessoas trabalha sem dor de cabeça? 40, 50 cc. Essa aí, 20, 25 pessoas 25 sossegado. pessoas. Agora, nós já fizemos confraternização de funcionário na casa onde eu morava. E lá tinha essa. Não teve espaço para colocar a dupla. Nós fizemos a confraternização de fim de ano com 25 homens. Quando você faz uma média de churrasco familiar, tem mulheres que comem menos, tem criança que nem come, né? E aguentou. Não faltou carne para ninguém. Eu acho assim, nós vamos mostrar, agora nós vamos lá fora onde nós temos algumas acesas e vamos mostrar também os equipamentos que vêm nelas, né? Isso. O nosso objetivo agora é demonstrar aquilo que nós chamamos internamente de versatilidade da churrasqueira. Porque ela foi feita, num primeiro momento, como uma churrasqueira convencional, com aqueles recursos mais ou menos clássicos. E depois, por sugestão dos clientes, nós fomos adequando recursos, né, e chegamos a um ponto que a gente julga suficiente para atender às mais variadas necessidades que você pode suprir a partir de uma churrasqueira. Então, por exemplo, aqui você pode ter uma parrilha que tem um suporte de alumínio, é uma grelha inclinada, ela tem o coxo para captação de gordura, ela é separada em 2 partes, então você pode ter atividades diferentes. Aqui nós estamos vendo, por exemplo, um fogão a lenha de 2 bocas, mas ele pode também ser todo fogão a lenha. Então aqui nós fizemos uma montagem com essas panelas da Staub, e foi com elas que nós fizemos todos os nossos testes, nossos ensaios, inclusive para ver a possibilidade de ocupação de espaço. Então essa é uma possibilidade da churrasqueira. É isso que a gente chama de versatilidade. Aqui nós temos um conjunto de parrilhas, são 2 grelhas independentes. Agora, nada impede que eu tenha uma grelha dessa aqui e ali uma panela rolando uma feijoada, porque as 2 laterais são independentes. A gente tem uma grelha aqui de meio metro, 50 centímetros por 60, quer dizer, é a área aí para churrasco para 20 pessoas. Aqui nós temos então a chamada grelha de hambúrguer ou chapa de hambúrguer, pelo fato dela ser vazada e plana, né? Não sei de onde veio o apelido, mas já é uma coisa que se convencionou chamar desse jeito. Como eu já disse, pode perfeitamente ter uma composição. Agora, por exemplo, nós vamos tirar uma lateral dessa e colocar uma chapa lisa, que é do mesmo tamanho. Uma chapa lisa e a chapa de hambúrguer, pode ser as 2 lisas, porque tudo isso vem junto. E todos esses 4 pares de grelha, eles se acomodam
Nesse armário que a gente fez, ele tem toda a estrutura de alumínio, que é para não oxidar, e lá dentro ele tem uma estrutura em aço carbono, que é para segurar essas peças dentro em forma de gaveta. Aqui nós temos a gaveta de cinzas, e aqui nós temos o acesso à fornalha para ser abastecida durante o uso sem nenhum problema. Essa lateral aqui, na realidade, ela foi concebida para sustentar as laterais que nós vamos colocar agora. Essa parte alta, ela pode ser tanto em alumínio, como está aqui, como em vidro. A função dela é, então, sustentar o que nós chamamos de uso da parte alta. E aqui, então, apoia as chamadas grelhas leves, são essas que a gente compra em supermercado, são baratas. Então a gente vai usando, coloca aqui em cima, dá para pôr peixe. E nós desenvolvemos aqui, também por sugestão de cliente, uma assadeira, que dependendo da altura aqui, a água começa a ferver, ou seja, está acima de 100 graus. Esse encaixe que ela tem, na parte inferior, tem uma função. Se houver qualquer tipo aí de imprevisto, ela não tem como, ela pode até ser deslocada lateralmente, mas daqui ela não escapa. Então aí a gente levou muito a sério o aspecto da segurança. Mas essa aqui é uma utilidade que nos convenceu. Bem, ó, vocês estão aqui do lado de um mago, um verdadeiro artesão da culinária, tá? Essa definição tá boa. Artesão. Você gostou? Um artesão do equipamento para gastronomia doméstica. Cozinhar, todo mundo gosta de cozinhar, mas fazer o equipamento para todo mundo fazer isso bem feito que é o mais difícil, né? Você é o grande provedor disso. Quem está assistindo, que talvez essa entrevista entre no ar antes de se atualizar, como é que faz para ele entrar em contato, marcar uma visita, vir aqui conhecer essa maravilha? Ou fazer como eu, né? Tô lá do Goiás, achei maravilhoso, quero comprar um. Como é que faz? Eu prefiro, né, sempre que possível, te ligar. Ligue e venha, né? Qual o telefone seu, Vitorello? Vai estar aqui na barra, ó. 19, né, o acesso. O meu celular, ele não desliga, né? Eu desligo só para dormir. Então é 9 91 90 82 15. Vitorello, uma mensagem para 2020 aqui, das pessoas que vão nos assistir. O que o Vitorello espera de 2020 aí? Olha, eu vou fazer 75 anos em 2020. Eu comecei a trabalhar com 12, mas não fui herói. Era neto de imigrante italiano e era a idade que a gente ia. Eu fui executivo de multinacional, como eu já falei, tive empresas. Eu não consigo viver sem sonho. Quando eu realizo um sonho, eu recoloco um sonho no lugar daquele, porque quando a gente perde a capacidade de sonhar, é o primeiro prenúncio de que a gente está abrindo mão da coisa mais importante que a gente tem, que é a própria vida, né? O que eu desejo de coração é que esse país se acerte, né? Porque nós temos uma juventude aí que está sendo formada, que está sendo preparada para um mercado que não existe, em função de toda essa dificuldade que já vai para o 5º ano, né? E que o Brasil pare de perder as oportunidades, né? É impressionante, é uma forma de incompetência que a gente tem de interpretar nossas reais possibilidades e parar de firula, né? Essa aula com esse mestre, com esse artesão das coisas que dão prazer pra gente, que é a área gourmet, o fogão, a comida, a churrasqueira, o forno, Vitorello, vai ficando infelizmente por aqui. Mas eu espero que você acesse o site da oficina e veja esses produtos com mais calma. O canal é um canal aberto, sem nenhuma ligação comercial, mas nós do canal Produtos temos o prazer de vir aqui no Vitorello, filmar ele e eu, de Ed Loureiro, garanto que você não vai se arrepender se conhecer essa fantástica oficina de coisas maravilhosas que é a Oficina Vitorello. Muito obrigado. Gostou? Curte aí. Não deixa de curtir o nosso canal. É muito importante. Propaga a informação. Vamos também ajudar a levar as informações que o Vitorello passou para vocês adiante. Que Deus os ilumine muito. Vão com Deus. Até o próximo Conversa Produtiva. Grande abraço.